Gente, agora estamos chegando na reta final. A gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades, sobre novidades. Eu queria chamar aqui para o palco virtual ele, ninguém mais, ninguém menos, aquela personalidade única e destacada aqui da Automation Edge, o nosso Fábio Júnior da Automation Edge. Por favor, Rosni, o senhor está por aí? Ou o senhor não vai entrar porque eu chamei você de Fábio Júnior? Estou por aqui. Sou o Fábio Júnior, Fábio casado, né? Já o Fábio Júnior da Automation. Não, mas é o Fábio Júnior porque você vai casar várias vezes durante a vida, né? Você... Entendi. Não, que ele tinha uma cabeleira, assim. Ele tinha uma cabeleira, ele era o famoso Fábio Júnior. Agora ele... A idade chega para todos, como diz, né? Gente, então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, eu trouxe o Rosni aqui, mas antes eu queria fazer... O Rosni vai mostrar algumas coisas interessantes que a gente tem. Vocês acham que o robô consegue identificar QR Code? Barcode, né? O código de barras? Vocês acham que dá ou não dá? Já tentaram? Mas antes eu queria passar, antes da gente passar essa partezinha, eu comentei muito de arquitetura, a gente falou aqui de alguns pontos, e eu queria passar alguns conceitos importantes antes da gente, do Rosni, fazer ali ele está preparando ali, ó. Deixa eu só colocar aqui. Eu queria passar aqui rapidamente, gente, em alguns aspectos que vários dos nossos... Vocês estão vendo a minha tela aí? Agora foi. Vários aspectos que vários participantes falaram, então, e são pontos importantes para a gente pensar. Primeiro ponto que a gente ouviu bastante aqui, né? Vocês viram ali, no caso da Condor, no caso da Cressol, Marco Polo, aqui a Unimed Grande Florianópolis, todos eles falam o quê? A entrada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na tua jornada é faz o teu pipeline de automação. O que é o pipeline? O que eu tenho de oportunidade? Você percebeu que todos comentaram assim, o primeiro robô, a gente foi começando, era meio simplinho e tal. Isso, gente, é uma característica que funciona muito quando é possível. Começa simples e vai evoluindo. Cuidado para não pegar, não, quero resolver esse problema aqui e tal, porque arsenal metodológico para, às vezes, enfrentar aquilo. Claro, você pode até contratar, mas, de uma forma geral, existe um aprendizado. E quando a gente faz o nosso funil, que é o que a gente chama de pipeline de automação, eu pego tudo que tem de oportunidade, eu começo a ver o que eu consigo trabalhar aqui melhor para iniciar, eu vou construindo uma condição melhor para eu ter sucesso, para essa minha iniciativa. Então, esse é um ponto legal da gente pensar. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte: vocês perceberam que em vários cases, né, se falou de controle e etc. A Automation Edge tem um framework padronizado que diz o seguinte: sempre que você construa um robô, construa com 3 papéis em mente. Você tem que ter a parte do robô que é o executor, então onde você vai executar a atividade a qual você se destinou. Em algum momento você tem que ter o papel do validador, que é assim, como que você sabe que aquela atividade foi feita? Pode ser, pegando o caso da Cressol, lembra que eles fazem no banco e tal, então eles, todas as etapas foram concluídas. Pode ser a consulta se determinado registro foi feito. Aí você adapta para a tua realidade. E a base deles sempre construa uma camada de fluxo. Pode ser no portal, consultando status, pode ser localmente, mas sempre tem isso na cabeça. Como que eu sei em quantos tempos para ser executado, como eu vou validar que isso aconteceu e como que eu vou ter essa camada da execução. E por último, antes da gente mostrar umas coisas diferentes ali com o Ross, o que é um projeto de inteligência artificial, né? Que eu vou mostrar depois aqui para vocês rapidamente. Quando a gente fala em inteligência artificial, gente, existe aquela inteligência artificial da revista Exame, que eles falam que vai numa linha assim, tal empresa tem inteligência artificial para fazer tal coisa. É uma linha só. Eu estou chegando até a conclusão, às vezes, quando você lê que tem inteligência artificial, vou criar um algoritmo que vai falar, isso aqui é 90% de Miguel. Botou a inteligência artificial no pitch, 90% de Miguel. Mas estou brincando. Mas o que quer dizer? Aquela linha, gente, quando você dá um zoom no mundo real, funciona assim, ó. Eu quero fazer um algoritmo para tomar uma decisão aqui no meu negócio, que ele começa a classificar as demandas. O ciclo
7 de treinamento. Qual é a base de treinamento? A inteligência artificial ela não é nem inteligente e sequer artificial. Por quê? A inteligência dela vem do passado. Então ela requer um set de treinamento que adivinha quem vai preparar? O bom e velho ser humano. Então nós temos que preparar, preparar quer dizer o seguinte, pega o set de treinamentos, você muitas vezes vai ter que fazer ajustes nele, vai tirar senhor, senhora, tem coisas que você tem que ajustar que não agregam para o algoritmo, né? Termos comuns em qualquer caso. Então você vai fazer uma limpeza, vai criar o seu set de treinamento, 6 meses, 1 ano, um volume razoável. Esse set vai ser processado por um algoritmo, e tem várias opções de algoritmo, e cada algoritmo tem micro opções que você pode fazer, que vai te dar um modelo de inteligência artificial. Isso é desde machine learning, algoritmos normais, deep learning, a lógica é sempre a mesma. O que muda é como é o set de treinamento deles e como eles constroem esse modelo. E aí você começa a testar. Entra dado, sai resultado de predição. Entra dado, e aí vai validando. Essa predição aqui está no bom nível ou não? Quantas vezes ele está o positivo? Que ele falou que algo é algo e de fato é. E você vai começar a analisar isso daí. Então você veja, todo esse esforço para você ter aquele algoritmo funcional no teu fluxo. Então, a Automation Edge tem, isso aí eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas é sempre um esforço bastante manual, por isso que de inteligência não tem nada, de artificial também não, porque a gente que bom e bela biologia, que nós que fazemos, os seres humanos, tem que ir lá fazendo algoritmo e tal, mas o objetivo de você criar um algoritmo é, imagine que no meu processo onde há uma decisão, eu possa criar um algoritmo que tome essa decisão e que em 60%, 70%, 80% das vezes, essa decisão que o robô tomar seja viável para continuar. Essa é o breakthrough, essa é a próxima etapa que nós temos que trabalhar em automação. É como agregar nos meus processos que têm regras, análises, que também tem um par de regras, mas análises que são mais subjetivas no constante do input e etc. Tá bom, gente? Rosni, agora eu vou passar a bola para você. Mostra para a galera, QR Code tem como usar no Automation Edge ou não? Essa é a pergunta, que não quer calar. Legal, Fernando. Valeu, obrigado pela oportunidade. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Um instantinho. Aqui. Só localizar a opção aqui. Tem que também terminar a permissão. Compartilhamento, tem que dar power? Tem que me dar permissão, claro. Peraí. Calma aí que eu vou te dar power. Pronto, aí sim. Foi. Veja aí, acho que agora vai aparecer. Beleza, apareceu aqui. Só um pouquinho. Só vou ter que autorizar aqui. E vai ter que reiniciar no Mac? Não, só. Eu acho que não vai precisar reiniciar. Vamos ver. Só aproveitando aqui, a Helena mandou parabéns, agradecendo ao evento. E o Marcos e tá bom. Teu áudio tá longe, Gustavo. Teu áudio tá. Agora melhorou? Aí sim. A Helenita que agradeceu aqui, deu os parabéns para o evento, e o Marcos que colocou dos cases apresentados o fato comum das áreas de negócios e líderes das empresas, deixando claro que a automação não é um negócio da TI, aumentando as chances de sucesso. Beleza. O Juliano mandou uma mensagem para nós aqui. Boa, sensacional a todo o time. Verdade, Juliano. Esse time da Unimed está de parabéns mesmo. Show de bola, pessoal. Então, na última semana a gente esteve conversando aqui internamente sobre alguns desafios e um desafio que apareceu em virtude de um projeto especificamente, que era fazer a leitura de um QR Code presente num arquivo, né, num documento que faz parte desse projeto do cliente. A gente foi atrás de como fazer isso, se é possível ou não é possível, né? E a gente acabou criando aqui uma solução internamente
para atender essa necessidade, né? Então, a gente pegou aqui alguns exemplos e usando um pouquinho de Python, né, a gente conseguiu chegar num algoritmo, num robô, num RPA, que é capaz de fazer, então, essa atividade de ler o QR Code, interpretar as informações estão ali, e aí colocar isso embarcado dentro de um processo, seja ele qual for, né? Então, eu fiz aqui um exemplo simples, tá? De leitura de QR Code. Então, é um workflow bem curtinho, bem enxuto, né? Cuja intenção é só fazer a leitura desse QR Code interagindo ali com o documento. Então, esse processo especificamente, ele espera receber uma imagem, né? Um arquivo .png ou .jpeg, ou JPG, enfim, o formato que for, desde que se trate de uma imagem, né? Então, a gente está fazendo a leitura desse documento especificamente aqui. Deixa eu pegar o caminho dele para eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Já estava aqui. Então, ele está fazendo aqui a leitura desse arquivo de QR Code aqui, tá? Nesse exemplo, pessoal, a gente tem uma imagem só de um QR Code. Daqui a pouco a gente vai ver de uma imagem que tem outras informações, né? Por exemplo, uma nota fiscal que tem um QR Code, um documento outro qualquer que tem um QR Code. Esse algoritmo consegue identificar o QR Code na imagem e fazer a leitura dele e extrair as informações ou capturar as informações que esse QR Code nos traz, né? Então, a princípio, a gente vai fazer a leitura desse cara, né? Um arquivo .png, como eu comentei, né? Vocês podem ver aqui, é essa imagem que ele vai fazer a leitura. Então, se eu executar isso aqui dentro do nosso fluxo, né? Então, ele deu uma entrada desse mesmo arquivo, né? Passou aqui pelo nosso script em Python, que faz a interpretação desse arquivo, né? Como vocês podem ver, é um algoritmo bastante simples, interagindo, então, com variáveis do nosso workflow, do Automation Edge, trazendo informações para dentro do fluxo, e na sequência tirando valores de dentro desse algoritmo também, né? Então, daqui nós trazemos tanto o valor QR Code, o barcode, vocês já vão entender o porquê, né? E o tipo desse documento, o tipo do code que ele achou, e trazendo, então, para fora desse script Python essas três informações. Então, inicialmente nós tínhamos, então, só o nome do arquivo, o caminho desse arquivo, onde ele estava, né? E passando a seguir, né, logo após o script em Python, nós já temos aqui, então, variáveis novas, né? Que são justamente, em QR Code, nós temos aqui o valor, o link, né, a URL que esse QR Code nos leva. Nós temos aqui todo o texto dele, qual é a posição desse QR Code dentro da imagem, né? O tamanho desse polígono, né? As informações ali como se fossem metadados que esse documento possui em relação a esse QR Code especificamente. Na sequência aqui eu fiz basicamente só uma tratativa dessas informações para que ficasse algo mais visual, né? E aí, dentro de um fluxo onde esse QR Code fosse útil para alguma outra atividade, você poderia seguir, por exemplo, aqui a gente está usando o QR Code que é o QR Code do perfil de usuário lá do Fernando no LinkedIn, tá? Então, isso aqui poderia, de repente, abrir a página da web, você colocaria aqui, por exemplo, um Start Browser, né? Direcionando uma seção de web para aquele endereço especificamente. Então, colocaria aqui, por exemplo, o Google Chrome, apontando para o endereço do QR Code. Opa. Se eu rodar isso aqui novamente, então, ele vai, após fazer a leitura do QR Code, ele vai abrir o navegador naquele endereço especificamente. Aqui ele não vai entrar logado, né? Ele vai cair na tela de login do LinkedIn, mas a ideia aqui seria que eu conseguiria seguir o processo utilizando essa imagem ou esse QR Code presente no documento ou no arquivo que eu estou fazendo a leitura, né? Então, deixa eu fechar ele aqui. Eu quero mostrar para vocês um exemplo, então, de um cenário em que nós temos, além de um QR Code, nós temos uma nota fiscal, por exemplo, né? Então, vou utilizar esse arquivo aqui, né, que é um arquivo PNG também, que vocês podem ver. É uma nota fiscal,
né? Uma nota fiscal da Prefeitura de Sorocaba, e temos aqui um QR Code aqui no cantinho. Eu vou pegar, então, esse documento aqui. Vou fazer a leitura dele. Vou só trocar ele aqui no parâmetro. Deixa eu tirar esse aqui, porque agora ele não vai levar para um URL, se eu não estou enganado. Então, fizemos a leitura agora, então, daquele documento NF-Test, né? Saímos aqui, então, temos um QR Code, né? Esse QR Code leva assim, para uma URL. Eu vou até habilitar aqui e executar novamente, então. Para que ele abra aqui para nós a página. Então, ele foi lá para o site da Prefeitura com a chave daquela nota fiscal, e dessa forma você pode comprovar a veracidade dessa nota fiscal, né? Em alguns cenários, pessoal, o QR Code pode trazer muito mais informações do que uma simples URL, né? Como é o exemplo aqui, que ele simplesmente leva a gente para a página oficial, né, da prefeitura, do município, de onde partiu essa nota fiscal. Mas ele pode trazer, eventualmente, informações como valores, CNPJ do emissor, descrição da nota fiscal, de repente, pode trazer mais informações do que simplesmente o endereço. Tudo depende do emissor, né? Na verdade, da prefeitura aqui, de quais informações eles vão querer disponibilizar nesse documento, né? Então, o que a gente queria mostrar aqui, com relação a QR Code, é essa possibilidade de você ter um documento tão complexo quanto se queira e conseguir chegar na informação que esse QR Code está nos trazendo. E aí tem ainda aquele cenário que existem documentos que possuem, além do QR Code, tem também um código de barras. Né? A gente fez assim, né? Pô, se nós fizermos o QR Code, será que dá para fazer código de barras, né? Vamos continuando. Exatamente. Aí continuando a nossa saga, né? Então, pô, se a gente consegue fazer o QR Code, vamos para a próxima etapa, que seria, então, fazer a leitura de um código de barras. Então, primeiro a gente pegou esse documento aqui, que tem tanto um QR Code, que a gente já sabia ler, e tinha também um código de barras. Então, a gente vai fazer agora a leitura desse cara aqui. Então, vou copiar aqui também o caminho dele. Vou atualizar aqui no nosso fluxo. Só apagar as aspas aqui. Vocês podem ver que a gente está pegando agora a DAN ali do IPTU. E vamos fazer aqui a leitura desse cara. Beleza. Então, pessoal, esse filter row que está aqui é justamente um divisor para eu saber se eu estou falando de um QR Code ou de um código de barras, né? Então, no caso desse documento, a gente tem as duas possibilidades num documento só, né? Então, chega nesse ponto, o fluxo vai sair para os dois lados, né? Então, eu vou vir aqui para a parte de baixo e eu vou ter as informações que estão no QR Code, né? Então, está aqui, tem um detalhamento aqui desse QR Code, né? E eu tenho também, adiante, deixa eu ver aqui, o que está... Deixa eu só tirar esse cara daqui. O teste que eu estava fazendo. E eu tenho também uma informação de código de barras, né? Então, essa informação aqui de código de barras que vocês estão vendo agora é justamente o mesmo valor que eu teria, ou que eu conseguiria coletar a partir de um leitor de código de barras apontado para aquele código que estava no documento. O que acontece, pessoal? Esse código, que é o valor do código de barras, ele não é o mesmo valor, ou ele não tem o mesmo conteúdo idêntico, né, àquela linha digitável que a gente copia e cola lá no aplicativo do banco para fazer o pagamento do boleto, para agendar esse pagamento, né? O que vem no conteúdo ali do código de barras, vem uma sequência numérica, normalmente é esse tipo I25, né, que é intercalado 25, que é um tipo de código de barras referente a boletos, né? Como a gente está falando aqui de um boleto, de um título público, né, de um imposto, né, esse imposto ele não vem com uma data especificada e a gente consegue, através de um algoritmo aqui
em JavaScript que a gente fez, a gente consegue converter esse código de barras para a linha digitável para poder fazer o lançamento desse boleto lá no site do banco. Se a gente pegar esse valor aqui do barcode, né, que é o valor que o código de barra nos entrega, copiar esse valor e colocar no portal do banco ou no aplicativo do banco, ele não vai aceitar, ele vai entender que aquilo não é um código válido, né? Então, ele precisa ter alguma coisa nesse formato aqui, por exemplo, né? Que disso aqui o banco consegue interpretar o que é e aí você consegue agendar o pagamento. Então, com base nisso, pessoal, entendendo que o volume de documentos com código de barras no dia a dia das organizações acaba sendo, hoje, né, maior do que de QR Codes, a gente fez um fluxo aqui que logo mais a gente vai disponibilizar lá na nossa Bot Store também, na nossa Bot Library. Nós fizemos aqui um fluxo que é um fluxo de leitura de boletos, né, que é um fluxo onde você pode simplesmente fazer o upload do documento, ele vai fazer a leitura desse documento, coletar tanto o código de barras, disponibilizar, aí fazer a conversão, né, para a linha digitável, coletar valor, data de vencimento, que são informações que podem ser obtidas a partir do código de barras, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vou aqui no catálogo. Aqui no nosso catálogo eu tenho um card que é justamente leitura de boletos. Esse fluxo ele aceita tanto o PDF quanto o PNG, tá? E eu já vou explicar ali daqui a pouquinho por que eu aceito as duas opções aqui. Poderia até incluir aqui PNG, além do PNG, JPEG, JPG, enfim, outros formatos, né, de imagens. Então eu vou pegar aqui, eu tenho uma sequência de boletos de exemplo aqui, né? Deixa eu até abrir um para vocês poderem ver. Aqui é um exemplo de boleto, né? Um exemplo de um boleto genérico. Não é um boleto oficial, não é um boleto válido, né? Mas aqui só uma exemplificação, nós temos aqui um QR Code aqui embaixo, né? E a gente vai fazer, então, o upload desse cara aqui no portal, né? Então, aqui no portal só vai aceitar o upload de arquivos .pdf ou .png. Eu faço o upload desse documento. Ao término do upload, o portal vai dizer se esse documento é válido ou não, né, de acordo com o formato dele, ou de acordo, na verdade, com a expressão regular que eu coloco lá na configuração do workflow, né, no parâmetro do workflow. Submeto a requisição. Essa requisição gera aqui, então, a final 6346. Aqui para minha tela de requisições, pessoal, então eu já criei aqui a requisição 6346. E daqui a pouquinho a execução já vai iniciar, na verdade até já iniciou, e alguns segundos depois a gente tem aqui informação extraída desse boleto, né? Então vamos aguardar aqui um pouquinho, me leva alguns segundos aí para rodar. Aí, finalizou, então 6346, agora finalizado. Nós temos aqui então algumas informações que foram extraídas desse documento. Então, o código de barras dele é isso aqui, né, o que nós coletamos a partir do código de barras, esse é o valor do código de barras. Na sequência, a gente tem aqui esse código de barras convertido em linha digitável, né? Se eu pegar esse valor aqui e colar lá no site do banco, isso aqui já vai ser aceito pelo banco, né, como um boleto. O valor desse cara e a data de vencimento dele. Então, se a gente for lá na pasta, se vocês lembrarem, nós abrimos ali o boleto 3. Então, abrindo ele aqui, a gente tem aqui as informações da linha digitável, do valor e a data de vencimento dele. Tudo isso coletado a partir, única e exclusivamente, do código de barras. A gente não fez nenhum tipo de OCR, nenhum tipo de PDF to text, né, como é o exemplo até que o Emiliano comentou ali, né, de fazer o OCR desse documento. Então, nesse caso aqui, foi basicamente a leitura do QR Code mesmo. E esse fluxo aqui, pessoal, ele muda pouca coisa em relação àquele outro do QR Code. Na verdade, o algoritmo Python aqui é exatamente o mesmo, só que eu só trato nesse fluxo o que for código de barras. Aquilo que não for código de barras, a gente ignora nesse fluxo especificamente, né? Então,
a gente espera receber aqui um arquivo, né, que seja o boleto em si, e arquivos que sejam .pdf ou .png. Como eu comentei, nós poderíamos incluir aqui outros formatos, né, o .jpeg, por exemplo, ou JPG, né, apenas adicionando aqui, lá no portal ele já vai passar a aceitar essa nova extensão. Se chegar ao .pdf, o nosso algoritmo Python ele só consegue interpretar imagem para fazer a coleta ali da informação do QR Code. Então, por isso, a gente adicionou uma etapa aqui, que é a de converter esse PDF para imagem. É um comando só, né? A gente passa aqui qual é o arquivo que a gente quer converter, para qual formato, qual é a resolução desse novo documento que eu estou criando, que é uma imagem, e onde eu quero salvar, né? E aí, como eu não podia deixar de ser, eu usei um pouquinho de PowerShell aqui só para saber exatamente onde esse arquivo está, porque a gente está usando aqui um diretório que é dinâmico, né? Eu não fico armazenando esse dado, esse PDF ou essa imagem ad eterno. Simplesmente esse arquivo ele só existe em tempo de execução. Acabou a execução da requisição, esse arquivo ele é eliminado. Então, como é um diretório dinâmico, eu usei aqui o PowerShell só para saber qual é o diretório. Na sequência, então, faço aqui o mesmo script Python e que nos gera lá o resultado no portal, né, dizendo que a leitura do código foi finalizada e as informações que a gente quer imprimir ali, né? Então, pessoal, a ideia era mostrar para vocês assim que é possível fazer leitura de um código de base, é possível ler um arquivo, um QR Code, para viabilizar, de repente, a caracterização ou a classificação desse documento, ou a disponibilização dos valores contidos nesses documentos para que esse documento, esse título, enfim, possa ser posteriormente lançado num RP, por contas a pagar, ou seguir um processo, sei lá, de repente de medicina do trabalho, coisa parecida, porque nos documentos lá de ASO costuma ter um QR Code com informações referentes ao paciente, ao colaborador, no caso. Então, fica aqui esse exemplo, né? E esse workflow vai estar disponível para vocês lá na Bot Store daqui a pouquinho. Bom? Ross, e isso também é um modelo mental também, que a gente sempre fala, né? Às vezes você tem documentos que são gerados pela própria empresa, não, vamos mapear aqui, eu não quero ir no banco. Isso é um modelo mental. Para você colocar um componente que gera um QR Code de alguns dados do documento, é muito simples. Imagine que o documento vai para o teu cliente. Ele assina, tal, não sei o que. Em vez de você ficar pegando dado que você já tem num banco e tal, você pode muito bem, desse retorno, você vai direto no QR Code e pega as informações relevantes, né? Você mudar o modelo mental, né? Você usar E até aqui você tem uma certa vantagem na questão, assim, quando você comentou na questão da assinatura, né? De repente a pessoa tem que assinar manualmente ali. Esse documento ele pode ser digitalizado depois, tanto como um PDF de imagem, um PDF documento. Desde que chegue um documento para o robô, se for PDF, ele vai converter para imagem, vai fazer a coleta das informações e seguir o processo. Você não tem mais aquela barreira da dificuldade de coletar informação se você tem um elemento como esse ali no documento que te permita coletar as informações de uma maneira mais prática, sem ficar dependendo de algo tão sensível, eu diria, quanto um OCR, né? Perfeito. Perfeito, Ross. Obrigado. Cadê você? Valeu, gente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Gente, então, eu vou fazer o último aqui, então, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada. O Jonathan Schmidt está falando para você. Muito bom, Rosnei. Valeu, obrigado. Ele fez assim um ok. E tem uma pergunta aqui do Kleber, pergunta bem complexa, Kleber, que ele falou o seguinte, que ele está pesquisando soluções de IA, por isso que eu estou trazendo essa pergunta aqui, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, e ele perguntou o seguinte: eu estou pesquisando soluções de inteligência artificial, em teoria simples. Ele tem um projeto para captura de pedidos de compras com mais de 5 mil layouts, e ele só, ou seja, com 5 mil layouts já deixou de ser simples, né? Com 5 mil layouts diferentes já deixou de ser simples. E com constante alteração. Então, além de você ter um monte de layout, você tem um monte de alteração. Estou testando algumas soluções e elas estão chegando até 80%. Eu não consigo passar essa barreira. Então, ele está falando o seguinte: toda essa estrutura está chegando a 80% de assertividade, né? E aí, vamos passar aqui um pouquinho, vou pegar essa tua pergunta e eu vou responder ao longo aqui dessa apresentação. O pessoal está dizendo aqui, dizendo parabéns, Rosni, parabéns.
Pelo parabéns ao Daniel também, falou que tá aqui. Mas, gente, então deixa eu compartilhar aqui agora a minha tela e vou falar um pouco, vamos fazer um exemplo mais não é igual esse, tá, o Cleber, que você estava querendo fazer, mas eu vou responder essas perguntas aqui no caminho. Vocês estão vendo a minha tela, será? Sim? Não? Estão vendo minha tela? Já estamos vendo, já estamos vendo. Tá. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, lembra que eu estava falando de inteligência artificial, sobre como que é, como que não é? E aí eu vou entrar nessa tua resposta aqui, Cleber, nessa questão dele estar falando de layout. Então, tem duas abordagens. Aqui, gente, é um exemplo que é o seguinte, ó. Eu estou querendo ensinar o meu robô a ser dispatcher. Então, eu imagino que eu pego todo o meu volume de chamado, aqui no caso da área de RH, nesse exemplo, e eu tenho a descrição e a classificação. E eu quero ensinar o meu robô, olha, quando chegar um e-mail que no body tem a descrição, eu quero que você já abra chamado classificado para mim. Não quero ter que se abrir numa fila genérica e alguém tem que ficar reclassificando. E aí, o que a gente faz aqui? E esse aqui é um exemplo de inteligência artificial, que a gente vai fazer o quê? Então, eu pego aquela massa de treinamento, né, que a gente viu lá em cima, vou, então, usar um step chamado Classification Model Builder, da Automation Edge, onde eu falo para ele, olha, do input que está vindo lá, que é aquela lista de chamadas que a gente viu, consuma a categoria e descrição. Então, eu falo para ele, cria um modelo com os dois e com o target field de categoria. Então, eu estou falando para ele, olha, ache uma relação entre o que está descrito e a categorização e cria um algoritmo que vai falar a categoria. E aqui começa a novela. Ó. Eu tenho várias opções de algoritmo. Eu tenho que ir testando, né, para ver qual que se assimila mais próximo, qual que tem o maior índice de assertividade. E aí, para cada modelo, ele vai criar um arquivo PSM. Tem um run aqui, rodei, ele vai gerar o arquivo PSM. Beleza. Aí eu tenho outro step chamado prediction, que o que eu faço no prediction? Eu carrego exatamente aquele arquivo PSM que eu gerei no anterior. Então, daqui, eu faço esse modelo aqui e eu falo para ele, então, olha, você vai receber uma descrição padrão, não mapeada lá atrás, como input, e me traga o target field, e me traga o nível de confiança. Então, aqui, eu só tenho esse input aqui, ó, do monte de informação que eu escrevi, e ele vai predizer e vai me dizer o que ele acha que é, qual é a categoria, e o nível de assertividade que ele acha que é. Então, essa é a forma mais básica da gente usar Já vou responder a tua pergunta lá, Cleber. Então, qual que é? Criei uma massa com set de treinamento, uma categorização. Isso pode ser análise de risco. Eu posso ter mais de um critério naquela construção do modelo. Eu posso ter um critério lá de risco que tem idade, etc. Tal, e eu tenho no set de treinamento se a gente deu crédito ou não, se a gente o risco é alto, médio e baixo. Então, o modelo eu posso ter inputs, etc. E aqui, o que ele está me falando? Qual é o resultado final desse algoritmo que eu criei? Ele pegou aqui, ele vai entrar, quero alterar meu VT. Ele falou, olha, eu acho que isso é o tipo VT e esse é meu índice de confiança. Então, todo algoritmo vai te trazer um índice de confiança. E aqui você começa a trabalhar. Quando você, naquela análise de analisar os dados, você pega o set de treinamento, cria um modelo, entradas e dados, é aqui que você vai validar qual é o índice de predição que você vai assumir risco no teu negócio. Aquilo que a doutora Diana falou, né? A responsabilização, etc., alguém assume algum risco, né? Alguém fala, olha, acima de 90% vai para frente. Ou abaixo disso, ou abaixo de 30%, vai para uma triagem manual. Mas o objetivo é, quanto mais você... você não consegue chegar em 100%, respondendo a pergunta do Cleber, primeira parte. De 0 a 80, você chega fácil. De 80 para 82 é bem sofrido. Por quê? Porque de 0 a 80, com um pequeno set de treinamento, você chega. Para chegar de 80 para 85% de assertividade, é exponencial o set de treinamento que você tem que ter. Então, essa é a primeira dificuldade que você está tendo, a dificuldade conceitual, que é quanto menos chance de erro eu tenho, né, que eu chegar de 80 para 90, olha o quanto eu já resolvi. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem estratégias para isso, né? Mas 80% é um ótimo nível de assertividade, 70% é um bom nível já. Imagina que você está assumindo já, reduzindo em 70% da carga de trabalho, né? Já é um impacto interessante.
E assim sucessivamente. Ele vai fazendo alguns 49, alguns 70. Então aqui ele vai construindo. Então esse é uma forma da gente atuar com inteligência artificial. Então pega um set de treinamento e assim vai. Um outro exemplo que a gente tem, que a gente tem os steps aqui, eu tenho aqui o modelo, mas ele é de um caso que a gente usou, eu não posso mostrar. É o seguinte, então primeiro, projeto de inteligência artificial é o quê, gente? Set de treinamento, ralar, você vai fazer 10, 20, 30 algoritmos diferentes, com kernels diferentes, isso às vezes impacta linear ou poly, isso tudo que muda a conta que está sendo feita, tá? E para a gente finalizar essa parte aqui, acho que está todo mundo já nos finalmente, mas só antes da gente se despedir, eu tenho uma outra estratégia para usar a inteligência artificial, que é o seguinte: imagine que eu recebo um e-mail, mesmo e-mail que a gente está recebendo ali, só que eu não quero só classificar. É um e-mail que eu quero saber o seguinte, por exemplo, uma área comercial, e as pessoas falam comigo assim: olha, eu quero a cotação do item tal, quantidade tal, e etc. Só que as pessoas mandam por e-mail. Então existe uma outra forma de atuar com inteligência artificial, que é o famoso, isso é muito conhecido para quem trabalha com chatbot, mas não é exclusivo de chatbot essa abordagem, que é o processamento de linguagem natural. O que é o processamento de linguagem natural? É o ensinar o robô, lembra que a gente estava ensinando o robô a classificar, certo? Eu vou mudar. Eu vou ensinar o robô a identificar intenção e entidade. Então, intenção é o que eu quero fazer, no caso do e-mail lá da comercial, eu quero cotar, eu quero o preço, alguém está me pedindo a cotação, e entidade é o que ele quer fazer naquela solicitação. Então, eu quero intenção, cotar, o quê? Um plano de saúde. Então, no intenção e entidade, eu vou criar o mesmo conceito, set de treinamento, etc. tal, só que eu vou ensinar para o robô, para o algoritmo, e falar: olha, isto aqui, aí respondendo a tua pergunta ali, Cleber, já, o que você está fazendo ali, né, quando a gente fala em reconhecimento de layouts, reconhecimento de notas fiscais, etc., a gente está fazendo reconhecimento de entidades, intenções e entidades, principalmente entidades. Então você tem que ensinar o algoritmo: olha, isso aqui no caso, pegar um caso de pedido, né? Isso aqui são itens de pedido. Isso aqui é data de vencimento. Isso aqui é o fornecedor. Então e aí o algoritmo, quando ele passa naquele documento, ele não mais quer classificar o documento, ele vai querer classificar, vai tentar identificar aquelas entidades ou intenções, conforme você criar o seu modelo, e vai te extrair. Vai falar: olha, desse e-mail todo eu extraí a entidade tipo, cotação, itens, tal, 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 independente da organização e do formato. Então, esse modelo de entidade. Qual é o lado bom de modelos de inteligência artificial? Você pode criar classificações que, para você criar regras, seriam quase inviáveis, de uma forma simples, eu não gosto de usar, mas de uma forma mais acessível. Qual é o lado ruim da gente usar a inteligência artificial? Você não tem rastreabilidade do modelo, você não sabe por quê, você não consegue rastrear. Esse é um dos desafios até jurídicos de usar modelo de inteligência artificial. Você perguntar uma análise de crédito, o modelo dá o crédito para A e não dá para B. Você tem dificuldades de rastrear e entender o porquê, sendo que as pessoas são muito similares, moram no mesmo lugar, etc. E às vezes é uma nuance, né, no algoritmo, e às vezes diferentes algoritmos dariam diferentes resultados. Então toda vez que você fizer inteligência artificial, eu recomendo todo mundo a começar a brincar, começar a mexer, mas é um projeto bem inovador, que vai ser bastante tentativa e erro, né? Não tem, assim, a automação já não tem boas práticas, quem dirá inteligência artificial. Mas ele tem o potencial de fechar gaps que ficam em processos, gerando análise, ele analisando, né? Lembrando, analisando com base no quê? No histórico, né? E na forma que você vai retroalimentando aquele algoritmo para que ele vá se tornando cada vez mais assertivo. Então, isso é a junção de inteligência artificial
em projetos TRPA. É quando a gente consegue assumir análises, muitas vezes essas análises são classificações, pode ser de risco, pode ser de tipos de chamado, pode ser de entidades que têm um documento não estruturado, para que eu possa seguir. Aquele exemplo, por exemplo, que eu estava falando ali da Unimed Florianópolis, que ele fez um regex e tal, é uma entidade. Ele poderia ter uma outra abordagem. No caso, se o documento é padronizado ou tal, não é desnecessário. Mas se o documento é sem padrão, você pode ensinar uma entidade, ó, identifica número tal, e aí você vai ensinando o que é esse número. A gente já teve projetos, né, que a gente fez pilotos de identificar se o documento estava assinado. Então, o que é identificar se o documento está assinado para um algoritmo? Você ensina o algoritmo o que é uma assinatura. Ó, isso aqui é uma assinatura. Aí você fala, ó, esse documento está assinado ou não? Ele vai te dar uma predição de 0 a 100, de 0 a 1, né? Se ele acha, olha, fala, não com 99% de certeza, ou sim com 95%, ou ele acha que não com 0,15%, ou seja, ele acha que não, mas não está com essa certeza toda. E aí você tem que processar várias imagens, ao set de treinamento, várias assinaturas, ensinar para ele o que são assinaturas e depois pedir para ele buscar. Então, esse mindset sempre vai funcionar em projetos de inteligência artificial. Se você quiser bater um papo, a gente está à disposição para bater um papo sobre esses projetos de inteligência artificial, quiser, assim, nossa orientação, assim, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, nós, junto dos parceiros, mas no time da Automation Edge, a gente sempre atua via parceiros, né? Mas a gente está sempre à disposição para trocar ideias, a gente quer ajudar muito, porque nós entendemos que a primeira é essa inserção de algoritmos em fluxos. E eu falo isso não é porque eu sou muito esperto, não, é porque eu copio tudo lá da Índia. Eu vejo lá onde é que eles estão, daqui uns 2, 3 anos nós vamos estar próximos. Então lá eles já estão fazendo bastante uso desses algoritmos para tomada de decisão no fluxo e assim eliminando cada vez mais, otimizando a experiência daquela automação. Gente, o que nós tínhamos para hoje, a gente vai acabar um pouquinho antes aqui. Queria, antes de tudo, agradecer todos que participaram. Muito obrigado. Foram praticamente 100 pessoas sempre presentes. Assim, a gente nunca baixou de 100. Foi uma loucura. Ativas, né? Então foi muito mais de 200 inscritos. Ano passado teve 70 inscritos, acho que 40 aqui. A gente mais que dobrou. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos felizes em poder ajudá-los. Foi muito conteúdo. Obrigado aos nossos parceiros, clientes que estiveram aqui com a gente, que contribuíram liderando os cases. Você que está aqui ano que vem, por favor, bate papo com o nosso time, manda mensagem. A gente quer ver, não interessa o nível técnico, não é isso. Aqui é compartilhar desafios, compartilhar histórias, porque, gente, no final das contas, é as pessoas que vão fazer acontecer. E a gente está aqui para ajudar as pessoas nessa jornada. Agradeço a todo o time da Automation Edge que está aqui participando, o time da Automation Edge que é fera, o pessoal de suporte, pessoal financeiro, treinamento, comercial, todo o time, vocês são fera. Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição e quer sempre que a gente possa ajudar e ser relevante. Nosso objetivo, a gente sempre brinca que nós somos uma empresa que, no fundo, a gente quer ser relevante para os nossos clientes e parceiros. Então, é isso que a gente quer. Gustavo, acho que tem algumas perguntas, alguma coisa aí para a gente? Ou já podemos... Tem o pessoal aqui, deixa eu ver só confirmando, mas é isso aí, ó, show de bola, parabéns, muito obrigado, Renato, Marcos, Felipe Lara, Kleber, Fernando Cunha, tudo o pessoal agradecendo. E aqui no chat, o Emiliano dando parabéns também. É isso, só o pessoal agradecendo mesmo. Legal, gente, muito obrigado mesmo, vocês que fizeram aí esse dia ser possível. Muito obrigado, vocês são fera e espero encontrá-los nos meetups. Então se preparem quando você receber a mensagem dos meetups. Espero vocês lá presencialmente. A gente quer fazer presencial, estamos discutindo híbrido presencial. E no próximo User Conference, talvez, não sei, estamos pensando se vamos fazer um outro esse ano ou se vamos fazer ano que vem. E estamos discutindo o formato, né? Que a gente quer fazer presencial, mas sabe a importância de poder participar pessoas que não possam se deslocar ou ir até um determinado lugar.
Então, a gente, com certeza, não vai deixar ninguém de fora. Ok, gente? Gustavão, quer falar alguma coisa? Últimas palavras? Não, acho que é isso, Fer. É só agradecer mesmo o pessoal e vamos lá, até a próxima. Vamos ver o que a gente faz esse ano. A gente vai soltar uma enquete daqui a um tempo para vocês, perguntando aí se vocês gostariam de presencial ou não, mas fiquem tranquilos que vai ter bastante surpresa esse ano ainda. Beleza. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Tem umas perguntinhas aqui. Fer, só uma última dúvida aqui do Wesley. Ele pergunta se os workflows de exemplo vão ser disponibilizados. Então, Wesley, a gente tem a nossa bot library e todos os fluxos disponíveis, né, que estão à disposição, que a gente pode oferecer, eles estão lá. Então, se você puder dar uma olhadinha, fica dentro do nosso site. Lá na parte de cima tem bot library. Tá? Fica à vontade. Se você não conseguir, avisa a gente aqui no time de suporte que a gente passa o link. automationed.com.br, né? Aqui a Fran está agradecendo pela oportunidade. Obrigado, tomara que vocês tenham gostado. Caroline Crema também, que legal. O Ernesto, grande Ernesto. Tá vendo que legal que estava aqui. O Jonathan falou aqui, fazer um presencial em Floripa. Ele está provocando. Pô, Floripa até eu sou bobo, né? Até eu gostei, hein? Floripa me interessa. Vamos sim, com certeza. Acho que vai ser bem legal. Os exemplos. Jonatas, fechado então. Vamos, uma ideia, hein? Fazer um meetup lá. Então, gente, muito obrigado. Desejamos muito sucesso para vocês. Contem com a Automation Edge e espero, primeiro, saúde, porque ela vem em primeiro lugar, família e trabalho. Seguindo essa lógica, não tem erro. Tá bom, gente? Sucesso, tudo de bom. Deus abençoe vocês e bora fazer robô. Agora vamos descansar, né? Deixa para amanhã. Um abraço.